Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia hospitalar e intensivista, atuo na área de intensiva em UTI. E eu tô aqui para falar um pouco sobre coisas do dia a dia que eu acho bacana. É muito importante a gente estar sabendo para estar lidando com o paciente crítico, parte de ventilação mecânica. E muitas vezes quando a gente chega no curso, às vezes eles já entram falando de algumas coisas que espera que o profissional saiba e quando não sabe fica um pouco confuso a palestra ou o curso que a gente faz. Então eu acho que o intuito é facilitar realmente a nossa base de conhecimento e quando a gente chegar num curso, ler um livro, ler um artigo, já fica mais claro para nós entendermos o que quer dizer, o que o palestrante quis dizer, o que aquele artigo quis dizer, tudo bem? Bom, eu pensei como vídeo inicial falar sobre a monitorização gráfica, né? Especificamente sobre a onda fluxo-tempo, porque a gente consegue visualizar muitas coisas de como o nosso paciente está a partir dela, não só ela, mas a partir dela a gente consegue compreender muito bem como o nosso paciente está. Bom, a fisiologia respiratória, as vias aéreas e o fluxo aéreo a gente vai falar primeiro, tá? Essa parte fisiológica eu tirei do livro Fisiologia Respiratória de West. É um livro, é uma leitura assim um pouco difícil, assim, um pouco cansativa, mas depois que você consegue a compreensão dela, ajuda muito, mas muito mesmo a gente conseguir entender o que acontece com o nosso paciente. Bom, primeiro ele fala da parte anatômica, né? Que a traqueia se divide em brônquios principais direito e esquerdo, e aos quais por sua vez se divide em brônquios lobares e após em brônquios segmentares, e esse processo continua até os bronquíolos terminais, tá? Que isso quer dizer? A gente tem uma via aérea mais calibrosa e essa via aérea mais calibrosa vai se ramificando, tá? Conforme ela se ramifica, o calibre dela vai diminuindo. O que a gente precisa entender dessa parte especificamente é isso, que o calibre vai reduzindo conforme vai se ramificando, conforme vai aprofundando no parênquima, tá? Bom, a gente tem uma figura ilustrativa, né? Foi tirada também do Fisiologia de West, e a gente pode ver que é bem calibroso as nossas vias aéreas centrais em relação às vias aéreas mais distais, né? Essa diferença de calibre é muito grande, é bem nítido, né? A gente consegue visualizar bem nessa imagem. Bom, agora da parte da respiração, do ciclo respiratório em si, ele descreve para a gente que durante a inspiração o volume da caixa torácica aumenta e o ar é puxado para dentro do pulmão. O aumento do volume se dá em parte pela contração diafragmática, com movimentos descendentes, e em parte pela contração dos músculos intercostais. Ele aumenta a área de secção transversal da caixa torácica, ela aumenta o diâmetro, por isso que é possível o ar entrar e cabe esse ar, né? Tudo bem? Beleza? Bom, básico, né? Isso daí... Quem é fisioterapeuta, quem está no último ano de fisioterapia na graduação, quem já está na pós-graduação, isso é simples, isso é básico, né? Mas e aí? O que isso quer dizer? Como que eu vou interpretar a onda a partir disso, né? Esse que é o grande X da questão. E para quem está um pouco perdido, a onda fluxo-tempo é essa aqui com um formatinho piramidal. Vocês podem ver que ela, a partir da base, ela tem um ciclo inspiratório para cima e o ciclo expiratório para baixo, tá? Aqui em cima a gente tem a onda de pressão, eu vou falar só um pouquinho dela no final, mas a gente vai falar dela também. A onda fluxo-tempo, ela é física básica, ela é velocidade. A gente tem que entender que ela é um marcador de velocidade de entrada e de saída do ar. Então, para a gente exemplificar isso, para ficar tipo muito simples, muito fácil, vamos falar do Zé. O Zé nunca correu. O Zé é um cara sedentário e ele decidiu sair para correr. Só que ele achou que ia ser muito mais fácil do que realmente é. Então o Zé, na hora que ele falou vou correr, ele já saiu correndo a toda velocidade. O que aconteceu? Chegou um momento que o Zé não deu conta. Na hora que o Zé chegou nos 500 metros, ele já não deu conta. Ele já começou a diminuir, que até que 1 quilômetro nos 1000 metros, ele parou completamente, ficou com vergonha de não ter aguentado, tá ofegante, montou no carro dele e foi embora, tá? Então, digamos que o Zé fez esse 1 km em 10 minutos.
Se ele fez 1 km em 10 minutos, os primeiros 500 metros ele foi correndo e depois ele começou a reduzir essa velocidade até parar, esses 500 metros ele correu mais rápido, ele percorreu numa velocidade maior, porque depois ele desacelerou, porque ele cansou, então ele começou a reduzir a velocidade de forma muito brusca. Então, digamos que ele fez esses primeiros 500 metros em 2 minutos e meio. E o restante, os 7 minutos e meio restante, essa velocidade dele foi declinando, foi decaindo até que ele parou. Tudo bem? Aqui a gente já consegue visualizar praticamente o formato da onda fluxo-tempo. Ela tem um pico e ela decai. E aí a gente lembra da parte da anatomia. A gente não tem as vias aéreas centrais mais calibrosas, o ar vai fluir mais rápido ali, o ar ali vai passar de forma mais fácil. Conforme for reduzindo o calibre, essa velocidade do ar vai diminuindo. Então, na primeira puxada de ar, o primeiro volume de ar que entra, ele vai entrar mais rápido e já vai começar a desacelerar. Por isso que a gente tem esse formato de onda, tá? Não quer dizer que nosso pulmão cansou igual o Zé, quer dizer que o calibre da via aérea diminuiu e o ar foi obrigado a reduzir de velocidade de forma brusca. Tudo bem? Digamos, a gente entendeu. Beleza, agora eu já sei o porquê que ela tem aquele formato, que tem aquele pico e aquele fluxo desacelera. Até aí tá tranquilo. Parte de assincronia. O que a gente pode verificar de assincronia? Aqui seria uma assincronia. Por quê? Dentro do meu ciclo inspiratório, aqui ó, eu estou tendo uma pausa dinâmica. O meu paciente está aqui na linha de zero de fluxo, né? Ele está 0 km por hora. Vamos fingir que é km por hora. Ele teve o pico, ele desacelerou, mas ele ainda está ali. Por que isso pode acontecer? Se o meu paciente estiver com tempo INS programado muito grande, ele vai ter terminado toda a fase INS e o respirador ainda não vai abrir válvula exalatória para ele expirar. E ele vai ficar ali em pausa. Vai estar gerando pressão dentro do pulmão, mas não vai estar gerando volume, tá? Isso é lesivo, isso causa sincronia, é desconfortável para o paciente. O paciente quer soltar, o respirador não deixa. Tudo bem? Ah, mas o meu tempo INS programado não está grande, não está longo. Está até um tempo INS mais baixo, porque ele é DPOC, eu pensei em de reduzir para aumentar o tempo expiratório. E mesmo assim ele está fazendo a pausa dinâmica. Às vezes, ele, por desconforto respiratório, ansiedade, dor, qualquer outro fator, sepse, ele pode estar hiperventilando, ele pode estar aumentando a frequência respiratória e reduzindo o tempo INS de forma brusca. Ele mesmo, por fazer uma inspiração mais forçada, aumentar essa velocidade de entrada do ar, e sendo que esse tempo INS, às vezes, para ele está longo. Tá? Nesse paciente a gente tem que avaliar se às vezes a gente poderia colocar ele numa modalidade espontânea ou se o benéfico seria reduzir o tempo INS, tá? É individualizado, a gente precisa avaliar cada paciente. Aqui assim não tem como a gente dizer faça assim dessa forma, não existe receita, tá? Mas se você viu que o seu paciente dentro do tempo INS está chegando nessa linha de base, ele não está inspirando mais, tá? O fluxo dele já está zero ali. E se a gente olhar a linha de baixo, se a de cima é a inspiração, a de baixo é quando esse fluxo se inverte, tá? Se o fluxo está indo para o paciente, ele vai estar para cima. Se o fluxo está voltando, ele vai ficar abaixo da linha, tá? Os dois são fluxos, só é questão de o fluxo estar indo ou estar vindo, tá? Da fase INS ou da fase ES, que ambos vão ter uma velocidade. Digamos que o nosso paciente programou uma frequência respiratória muito alta. O paciente está expirando, ele ainda não encostou na linha de base e iniciou um novo ciclo. Ele vai fazer autopip, porque você está jogando uma quantidade de volume, antes dele conseguir exalar todo esse volume, você está dando um novo ciclo para ele. Então ele vai começar a acumular essa sobra de volume que ele não está conseguindo expirar e vai hiperinsuflar, tá? Isso vai causar uma sincronia, é desconfortável para o paciente, tudo bem? Então se você verificou que o seu paciente está fazendo o autopip, você tem que ver a frequência respiratória. Tá ideal? Não tá? O paciente DPOC, ele tem o tempo ES aumentado. Então, às vezes, uma frequência respiratória muito alta não fica benéfica. Ah, não, meu paciente está com uma relação em INS de 1 para 2. Mas, às vezes, ele precisa de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. Tudo depende do nosso paciente. A gente tem que avaliar como que está a complacência, como que está o recuo elástico dele, tudo bem? O gráfico desse formato aqui, ele teria que estar numa modalidade espontânea, tá? Digamos que aquele paciente lá que estava fazendo pausa inspiratória,
que estava fazendo um tempo INS muito rápido e o respirador não estava deixando ele exalar, passamos ele para modo espontâneo para tentar melhorar. E aí ele começou a fazer isso, ele tem o pico e ele interrompe de forma abrupta, tá? Por que isso está acontecendo? Isso é um marcador de desconforto respiratório. Se o seu paciente está fazendo isso, ele está desconfortável. O grande X da questão é você descobrir o porquê. A origem é realmente respiratória? Não, ele está com dor, ele está com ansiedade. É um paciente que a gente está tentando extubar e ele está com o tubo ali incomodando ele e ele realmente está apto. Tem que ver o que está acontecendo, tá? Sepse, está com a demanda ventilatória aumentada, às vezes ele pode estar fazendo isso, entrando na fase ESA de forma ativa. Isso significa que o seu paciente está entrando na fase ESA de forma ativa. Por quê? Ele inspira e já força a expiração, então ele já interrompe de forma abrupta. A sua monitorização gráfica, ela não vai declinar aos poucos, ela já vai ter uma interrupção rápida, tá? Porque ele ativou a musculatura expiratória, que geralmente a gente só em casos de desconfortos, atividades físicas, que a gente vai fazer isso, tudo bem? Se o seu paciente está fazendo isso de forma ativa, é um marcador de desconforto respiratório. Tem que investigar o que está acontecendo com ele, tá? Já que a gente falou de modalidade espontânea, quando a gente passa o paciente para a modalidade espontânea, o nosso respirador ele tem que identificar que a gente já terminou o ciclo inspiratório. Ele tem que entrar na fase de ciclagem, né? Quando ele passa do ins para o expiratório. Como que o nosso respirador identifica isso quando a gente está na modalidade espontânea? Não programei um tempo, não programei um volume, como que ele vai identificar? Ele identifica a partir da desaceleração do fluxo. A gente tem um pico de fluxo, digamos que esse pico é 100%. Quando esse pico começa a diminuir, quando ele atinge os 25%, o respirador fecha a válvula inspiratória e abre a válvula expiratória. Por quê? O fluxo já desacelerou de uma certa forma que ele já entende que o nosso pulmão já está quase cheio. Então ele abre a válvula exalatória para a gente poder exalar. Sempre 25%. Respiradores mais modernos, eles te dão a possibilidade de você programar. Se o seu respirador é um pouco mais antigo e não te mostra, eu procurei e não achei em lugar nenhum, está fixado em 25%. Porque 25% é fisiológico, tá? Ele é o mais próximo do fisiológico. Então, se você não tem a opção de modular esse parâmetro, você pode ter certeza que ele está em 25%. Se o seu respirador tem, se é fisiológico, então não preciso mexer, eu deixo sempre 25%, teoricamente sim. O que você precisa avaliar? O seu paciente é DPOC? Por quê? O paciente DPOC especificamente, ele não pode hiperinsuflar. Só que a gente sabe que a fisiologia da doença, a fisiopatologia da doença, ele destrói as paredes alveolares. Então, quer dizer, o seu paciente durante a INS, ele pode, quando ele chega nos 25%, às vezes ele já está muito hiperinsuflado, porque ele já é hiperinsuflado, e aí você vai esperar ele hiperinsuflar mais para deixar o respirador cortar esse fluxo? Não. O que é o ideal? O ideal em pacientes DPOCs é você elevar. Então, se o paciente teve o pico no 100%, quando ele começar a decair, quando ele estiver entre os valores entre 40 e 60, você já pode cortar. Você vai cortar esse ciclo inspiratório de forma mais precoce, tá? Você vai evitar a hiperinsuflação, tudo bem? Tem que avaliar qual é o grau do DPOC do seu paciente, tá? Tem que ver como que ele tá, como que ele responde, qual que é a necessidade dele, tudo bem? Está escrito aqui embaixo, então, em pacientes DPOCs deve-se evitar a hiperinsuflação, podendo programar a sensibilidade expiratória com valores em torno de 40% a 60%, fazendo dessa maneira uma ciclagem mais precoce. Beleza? Com base na onda fluxo-tempo, a gente tem uma outra programação. Se o seu respirador ele tem a programação de sensibilidade expiratória, provavelmente ele vai ter o rise time também, ou o tempo de subida, tá? Então, se o seu respirador tem essa configuração, mesma coisa, a gente tem que partir do princípio da fisiologia de West, que ele fala que a gente tem vias aéreas centrais mais calibrosas que se ramificam e conforme vão se aprofundando vão reduzindo seu calibre. Se a gente pensar nisso e a gente lembrar, troca gasosa, ela acontece na onde? Ela acontece ali na traqueia já ou só quando chega lá no alvéolo, lá nos bronquíolos terminais, que já tem alvéolos, já tem troca
nos bronquíolos terminais e nos alvéolos? Acontece nos alvéolos. Então, qual que é o intuito de eu deixar esse ar muito tempo passando pelas vias condutoras? Não tem necessidade. Então, partindo desse princípio, o ideal é a gente trabalhar no rise time, que a gente consiga isso, ofertar o volume para o paciente de uma forma que ele chegue nos alvéolos de forma mais rápida, tá? Então, a configuração está disponível em ventiladores mais modernos, podendo ser programada em modalidades a pressões cicladas a tempo e em modos espontâneos. Por quê? Se a gente está ventilando o nosso paciente a volume, a gente vai controlar essa entrada, essa velocidade de entrada do ar, que seria o rise time, pelo fluxo. Se a gente vai ventilar a volume com fluxo, se a gente coloca um fluxo mais acelerado, seria a mesma coisa que colocar um rise time maior. Um fluxo mais lento, mesma coisa que colocar um rise time menor, tudo bem? Consiste em determinar o ventilador atingirá o pico de fluxo inspiratório de forma mais rápida ou mais lenta. Essa modalidade deve ser configurada de forma individualizada. Não tem nem como eu falar um valor, põe em tanto, que em tanto é bom, não tem, é individualizado. Você tem que olhar a monitorização gráfica. Só que o rise time, a gente vai olhar a monitorização gráfica da onda de pressão, tá? A gente olhar a onda de fluxo-tempo nem sempre vai ser tão benéfica. A gente olhar a onda de pressão vai ser muito mais benéfica, tá? Eu fiz um exemplozinho aqui só para ficar mais fácil da gente entender e visualizar um pouco, tá? Digamos que eu configurei o meu paciente para ter um tempo de subida rápido. Já que eu quero que esse volume chegue nos meus alvéolos para dar a troca de forma mais eficaz, eu quero que chegue rápido. Então vou colocar uma rampa assim para o máximo que der. O que pode acontecer? Você vai impor um fluxo mais rápido do que a sua via aérea consegue distender. Isso não é bom, é lesivo, tá? Você vai impor uma resistência maior a esse fluxo, tá? A sua via aérea ela vai ter uma dificuldade de estender na mesma velocidade que o ar entra. Então, a gente vai observar esse pico, tá? Na onda de pressão. Geralmente você vai achar na internet o pessoal falando sobre como overshoot, tá? Se você colocar overshoot, você vai ver mais fácil, tá? Se o paciente está fazendo overshoot, você está ofertando o ar mais rápido do que a sua via aérea consegue distender, do que os alvéolos conseguem distender, tudo bem? Isso não é bom para o paciente. Então eu vou baixar no mínimo, vou colocar no mínimo. E aí você vai observar isso daqui, tá? O seu paciente, ele vai estar atingindo o pico de pressão do meio para o final da inspiração. Isso é bacana? Foi o que eu falei no começo. É bom para o paciente esse ar ficar muito tempo nas vias condutoras? Não. É muito mais aproveitável se esse volume de ar chegar nos pulmões mais rápido, tá? De uma forma que seja segura para o paciente. Então você tem que achar um meio termo nessa modulação para a onda de pressão ficar o mais quadradinha possível sem fazer essa espiculazinha, tá? Se ela ficou quadradinha, ele já atingiu o pico de pressão, já se manteve essa pressão até fazer o tempo inspiratório, até o paciente fazer a ciclagem e foi aproveitado pelo pulmão, beleza? É simples, o rise time é simples, tá? É só o tempo de subida. E o que acontece? No paciente que está com desconforto respiratório, você ofertar o ar de uma maneira mais rápida, você consegue ajudar o seu paciente a ficar mais assincrônico, porque ele quer puxar o ar e o ar está vindo lento. Você ofertar esse fluxo de ar de uma forma mais rápida, às vezes ele consiga acoplar melhor na ventilação até você resolver o problema desse desconforto respiratório dele, tá? Se for dor, se for ansiedade ou qualquer outro motivo que seja, você tem que solucionar e aí você tem que reajustar. É um parâmetro que não adianta você pôr ele e olhar ele só daqui uma semana de novo. Todos os dias você tem que observar a onda gráfico-tempo em todos os períodos, no plantão da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, todo mundo tem que observar e ver se aquele valor está ideal para aquele paciente, tá? Fazer o ajuste adequado. Tudo bem? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou tentar estar fazendo mais vídeos com outros temas que sejam interessantes, que sejam legais, que eu vejo na minha rotina. Qualquer coisa, vai colocando nos comentários aí coisas que vocês gostariam de saber, que eu vou tentando estudar junto e tentando achar para a gente colocando aqui, para sanar as dúvidas de todo mundo e a gente conseguir beneficiar o nosso paciente em relação a isso. Tudo bem? Obrigado!